Oi gente, tudo bem? Hoje trago esse vídeo sobre vivo. Uma aula rápida, mas de muita utilidade, principalmente para quem está iniciando. Essa é a forma que eu coloco os vivos na minha peça. Eu vou colocar aqui nesse recorte que eu fiz. Como é uma costura curva, se torna um pouco mais difícil, mas o vivo não tem segredo. Ele é bem fácil, é simples de colocar. Não precisa ter medo do vivo, pois a gente tem que dominar o vivo. Temos que dominar nossas máquinas e não deixar as máquinas e o vivo nos dominar. Na transporte duplo eu uso esse pezinho de vivo, que é o de 1/4, para colocar a primeira parte. Na verdade eu uso esse pezinho para praticamente todas as minhas costuras. Eu não saio trocando ele para zip, eu uso para tudo. Eu só troco quando eu vou fechar a peça. No caso, quando tá tudo pronto, quando o vivo tá pronto, quando eu colocar o anel em si na peça para fechar tudo, aí eu troco o pezinho por um pezinho de vivo, que ele é mais estreito, é o de 3/16. Esse que eu uso é 1/4. Esse daqui é o 3/16. Ele é mais estreitinho. Eu vou mostrar aqui como eu faço. Temos aqui o vivo plástico estruturador, muito bom por sinal, deixa a peça linda. Geralmente eu uso o vivo ele encapado. Eu vou fazer uma demonstração aqui com o vivo normal, sem estar encapado. De início você coloca o vivo sempre alinhado com o finalzinho aqui do recorte. Ele não pode sair e não pode entrar. Tem que ser bem alinhadinho. Em toda a costura você vai costurar ele. Eu vou começar daqui do meio só para fazer a demonstração. Sempre alinhadinho. Não precisa correr e fazendo as curvas. Você com a mão aqui vai fazendo as curvas. Com o tempo você vai pegar o jeito. Deixa eu tirar aqui que prendeu a linha. Você pega o jeito de como vai colocar, como vai ter a melhor forma de colocar o seu vivo. Você vai virando um pouco e ele sempre vai ficando na pontinha. Ele não vai entrar e não vai sair. Vai ficar sempre na pontinha do recorte. Eu vou colocar até aqui. Temos aqui um vivo. Pode ver que assim, é porque esse vivo estava meio amassadinho, mas pode ver que ele já ficou o formato bem certinho da peça. Atrás ficou totalmente igual. Aqui, ó, pode ver que ele ficou igual. Em todo esse pedaço que eu coloquei o vivo, ele ficou perfeito. Ficou igual, tá vendo? Qual o segredo? Vamos dizer assim, qual o segredo do vivo? O vivo não tem segredo, na verdade, né? O pessoal fica dizendo que o vivo tem segredo e dominando o vivo, essas coisas todas, mas assim, pra mim o vivo não tem mistério. O que é feito em si no vivo? Quando você costura o vivo, pra sua peça sair bonita, perfeita, você pode ver que ficou uma sobra aqui atrás. Ficou uma sobra não, ficou uma distância dessa parte mais grossa do vivo. O que eu faço? Quando eu vou costurar o meu vivo, esse pezinho aqui ele já tem a margem correta. Ele já tem uma margem que eu tenho que deixar para quando eu for fazer a peça e for costurar novamente, ele não vai aparecer a costura. Dessa forma assim, eu vou colocar um gráfico aqui na tela de como é a costura em si. Tem esse espaço do vivo daqui para cá. Quando costuramos, não vamos costurar aqui encostado com essa partezinha aqui mais grossa. Ele costura um pouco afastado. Pode ver que aqui ficou praticamente no meio do vivo. Se vir um pouco mais para frente, aqui onde eu estou riscando com a caneta, ele vai encostar nessa partezinha aqui redonda. Que no caso, se a gente virar, ele ia estar aqui. Mas por que eu não costuro direto aqui?
Eu já vi já outros vídeos, pessoal ensinando que você tem que costurar em cima, bem em cima desse daqui. E na segunda costura, quando for fechar, costurar por cima da primeira costura. Eu digo que não vai dar certo. Por quê? Porque quando você costurar aqui e for costurar por cima novamente da costura, vai aparecer a linha, entendeu? Vai aparecer as costuras, então vai ficar feio, a sua peça vai ficar feia. Eu faço dessa forma, eu costuro com esse pezinho de vivo. Isso serve também na máquina reta simples, mas como eu faço mais na transporte, eu vou mostrar também na reta simples. Como eu faço mais na transporte, o pezinho já me ajuda a fazer essa costura e sair perfeita, né? Pode ver que já assim ela já tá a costura praticamente perfeita, vamos falar assim, perfeita. Então, voltando, eu costuro aqui praticamente no meio do vivo. Aqui vai ter uma sobra no canto. Aí quando eu for fazer a segunda costura, que é a costura de fechamento da peça, eu já vou trocar por esse pezinho aqui, que é o pezinho que é mais estreito. Aí ele vai pegar aqui assim. Quando ele pega aqui embaixo, essa cava aqui, eu não sei se dá pra ver a cavazinha fica encostado com essa partezinha mais grossa. Então a agulha vai pegar praticamente encostada a ela aqui. Aí de vez de eu costurar em cima da linha, eu vou costurar passando a linha. Aí quando virar, ela vai costurar e não vai aparecer a primeira linha. O segredo é esse, não tem mistério vivo. Eu vou fazer aqui para vocês verem a forma que eu faço. Tá aqui o pezinho, tá aqui o outro pezinho. Eu vou trocar assim, como vocês vendo, e vou mostrar a diferença dos dois. Temos aqui o pezinho. Pode ver que embaixo um é mais largo e o outro é mais estreito. Esse daqui é o que eu sempre uso para fazer todas as costuras. Eu costuro zíper, costuro tudo com ele. Boto o viés de acabamento, coloco com esse. A única vez que eu mudo é na hora de fechar a peça, que no caso eu uso esse. Como ele já tem aqui já o espaço já correto de fechar, do que eu expliquei nessa medida aqui, aí eu uso esse. Esse aqui é o pezinho de vivo para transporte duplo de 3,16. E esse daqui é o de 1/4. Aí eu vou colocar agora esse aqui, o pequenininho, o mais estreito no caso. Aí na hora que você estiver trocando o pezinho de suas máquinas, tenha um cuidado, tira o pé do acelerador, pois pode causar um acidente. Pode apertar sem querer e a agulha descer e ficar presa no seu dedo. O ideal é desligar a máquina, mas sabe como a gente faz, né? Sempre troca assim, na correria a gente não desliga, mas eu sempre tiro o pé do acelerador para não causar nenhum acidente. Aí aqui eu troquei o pezinho, coloquei o mais estreito. Aqui eu tenho uma peça. Vamos simular que aqui seria um anel pronto. Essa peça aqui, vamos simular que seria o anel pronto. Aí aqui ele tivesse pronto, eu ia fazer a marcação dos meios. Eu vou colocar aqui pra gente simular como se tivesse pronto. Eu coloquei aqui a peça. Aí desse lado a gente ia fazer dessa forma. Vamos fazer de conta que a gente tá colocando uma peça, fechando uma peça de verdade. Vamos fazer de conta. Aí aqui você prender. Aqui eu só prendo um. Eu só prendo só a parte de cima. Embaixo eu vejo a marcação e já vou costurando. Mas eu tô fazendo aqui para vocês entenderem. Aqui, pronto. Deixa eu prender aqui que ele ficou assim, não ficou certo embaixo. Ele vai ficar. Pronto, aqui fazendo de conta que a gente vai fechar a peça. Eu vou colocar aqui, pode ver que a costura tá aqui. Isso dá pra ver aqui. Dá pra ver que tá aqui. A costura tá aqui. Aí eu tô colocando ela mais em cima. Deixa eu passar a linha aqui para não prender. E eu vou fazer a costura dessa peça.
Aqui eu finalizei. Aqui podem ver que a costura ela ficou depois da primeira que a gente fez na hora de colocar o vivo. Aí dessa forma que eu fiz aqui, podem ver, vou até aproximar aqui para vocês verem. Tá vendo? Que essa aqui foi a primeira que a gente colocou vivo e essa de cá foi a segunda que a gente fechou. Aí aqui no outro lado, fazendo de conta que a gente tá desvirando a peça. Aí vocês notam aqui que a costura ficou bem certinha, tá vendo? Não apareceu linha, não apareceu nada. Aqui são os furos da agulha normal, tá vendo? Não apareceu nada. Podem ver na frente. E dessa forma, quando você costura dessa forma, você na segunda vez que costura, você vai estar costurando bem encostado aqui, nessa partezinha aqui, ó. Aí não tem como aparecer a primeira linha, no caso, né? A segunda é essa que a gente fechou. Não tem como aparecer a primeira linha. Esse é o segredo do vivo. Vamos dizer assim, né? O segredo do vivo. No caso aqui, no acabamento, na parte de acabamento, eu uso o primeiro pezinho para colocar. Porque se eu for usar isso aqui, ele vai costurar em cima e pode ser que apareça uma segunda linha. Aí eu uso esse daqui. Eu uso esse de pezinho. Eu vou trocar novamente. Aqui eu estou usando um viés de TNT, mas eu uso o viés de Boneon. Uso o viés Gurgurano, que é o industrial. Geralmente, para mim colocar os acabamentos, eu uso um aparelho. Eu uso esse aparelho aqui e facilita bastante. Esse aqui eu comprei esse aparelho para máquina reta. É um aparelho americano, se não me engano o nome dele, aparelho americano. Ele não que tem uns que tem a dobra, esse aqui não. Esse aqui ele passa. Você passa aqui e aqui você vai puxar assim. Aí ele vai ficar dessa forma. Só que esse aparelho aqui é um aparelho para máquina reta, para você passar viés em coisas leves. Aqui eu adaptei para passar em bolsa. O que eu fiz aqui? Eu comprei esse viés, ele tem 25 mm, 2,5 de largura, que é o tamanho que geralmente a gente usamos para colocar nos nossos viés, nas nossas bolsas. Na parte da frente eu peguei e abri, botei aqui uma chave de fenda e saí empurrando assim, abri aqui a parte para poder passar a largura das bolsas. E sempre funciona. Agora no caso, quando eu pego uma bolsa muito grossa, aí ele não passa. Mas você pode encomendar um aparelho para usar na transporte ou na reta, porque o furo das máquinas são iguais. O da reta, a simples, e da reta, a transporte duplo, são igual o furo. Aí você pode usar ele. Eu usei essa chapinha aqui, eu fiz essa chapinha. Como ele aqui ele fica distante, não é um aparelho indicado para isso, eu fiz a adaptação. Eu encrochei essa chapinha, furei. Aí quando eu quero colocar o viés, eu coloco a chapinha e coloco o aparelho por cima e coloco o parafuso. Aí quando o viés entrar aqui, ele não vai conseguir passar para o lado. Aí eu consigo passar todo o meu viés. Mas aqui, nessa forma aqui, eu vou mostrar aqui manual. Você tem um viés aqui, dobrou com esse aparelho aqui de 1/4, passou aqui. Passou, vai passando aqui assim.
costurar só até aqui, porque ele... Vou costurar na primeira vez. Aí temos aqui ele já com acabamento. Ele ficou assim. Pode ver que ele fica, mesmo assim, passando sem o aparelho, ele ainda fica perfeito a costurar. Essa primeira costura, essa costura que a gente fez, ela vai pegar praticamente na primeira costura do vivo, que a gente aplicou o vivo na peça. Aí quando virar aqui, eu sempre faço dessa forma as minhas peças, né? Mesmo que você passe um tempo fazendo isso, mas eu aconselho você a fazer isso também. Toda peça pronta, quando você virar, ela vai estar toda troncha assim. Então em nenhum momento você deve desvirar a peça, deixar ela troncha e bater foto. Por isso que as minhas peças eu passo praticamente uns 10 minutos só ajeitando o vivo. Mesmo que depois a cliente bote de todo jeito, amasse, mas ela tem que sair da sua mão bonita. Você tem que tirar a foto dela e mostrar para os outros clientes que você fez uma peça bonita, fez uma peça bem feita. Se o vivo tiver troncho, aí você faz assim, ó, puxa um pouquinho. E tem uns vivos que quando você passa na máquina ele troncha, aí mesmo você passando não volta. Aí você dá essa puxadinha assim e vai corrigindo aqui as imperfeições. Aí vamos dizer que ele fica um pouquinho troncho. Aí você vai dando todo o formato na sua peça. Pois essa sua peça, depois de pronta, vai chamar outros clientes. Por isso que você tem que deixar ela 100%. Tá ela pronta aqui, ela vai ficar assim. Vamos simular aqui. Você já virou toda a sua peça e já fez todo esse processo. Vocês podem ver que o vivo, deixa eu afastar um pouco aqui. Você pode ver que ficou o formato da curva. Pode ver que o formato da curva ficou perfeito. É essa forma que eu uso em todos os meus projetos, todas as minhas bolsas que eu faço desse jeito. Depois de pronta, eu desviro ela e faço todo esse processo com o vivo. Podem ver aqui, eu tenho aqui um espelho pronto. Tá vendo toda a costura aqui? Aqui eu vou terminar ainda. Podem ver que aqui tá encapado. Eu gosto muito de usar o vivo encapado. Esse é um detalhe que eu quero falar agora também. Por que eu uso o vivo encapado? O vivo encapado, geralmente eu encapo o vivo com o nylon 600. Eu corto uma tira do nylon 600 com 2,5. Se você for cortar com algum outro material, cortar com algum sintético, algum outro material mais grosso, você corta maior, corta com 3. Pois quando você for dobrar o sintético ou um material mais grosso, vamos dizer assim, ele vai ficar curto. E aqui não, como eu cortei aqui, como o nylon 600 é fininho, eu cortei de 2,5. Quando eu faço a dobra aqui, ele fica praticamente do tamanho certo, tá vendo? Fica certinho, na verdade fica tamanho certinho, fica exato o tamanho de 2,5. Eu geralmente uso nas minhas peças o vivo encapado, porque se observar, quando você vai nas lojas comprar, muitos vivos são diferentes, são fornecedores diferentes, vamos dizer assim. Às vezes você compra um vivo muito mole, compra um vivo muito duro. Às vezes essa partezinha aqui do vivo, essa parte redondinha do vivo, ela é fina. Aí você coloca numa peça, vamos dizer assim, que tem camadas. Você coloca um vivo fino. Quando você for fazer todo esse processo de virar, a sua peça vai ficar feia, porque vai ficar mole. Ela não vai conseguir chegar, ela fica mole. E geralmente nesses casos você usa o nylon 600 para encapar, ou algum outro material. Pode usar qualquer material ao seu gosto, mas eu costumo usar o vivo encapado porque a peça fica melhor, fica mais bonita. Ela tem um preenchimento nessas partes aqui. Se sobrar, vamos dizer assim, se aparecer linha, aqui não tá aparecendo, tá vendo? Aqui não tá aparecendo. Mas se eu tivesse colocado com
o vivo encapado, ela ia ficar melhor, ia ficar mais bonita. Tá vendo que ela aqui, dá pra ver? Ela ia ficar bonita porque tem um preenchimento. E o vivo fica mais duro, ele fica mais encorpado. E também, quando tá encapado, você não vê muito a imperfeição do vivo, vamos dizer assim. A imperfeição, ele troncha. Porque você pode pegar, porque eu já vi muitas peças o pessoal fazendo e fica assim, troncho. Geralmente o pessoal não ajeita, né? Não corrige como eu ensinei aqui, não corrige. Mas às vezes também, quando você faz o fole, ou você deixa muito folgado a parte de baixo na emenda num fole com canal de zíper, aí quando você tá passando aí estica, ou fica faltando, aí você vai puxando assim, aí vai ficar feio. O ideal, quando você estiver fazendo a sua peça, para fechar toda a volta da peça, você tira a medida bem certinha, deixando uma margem de costura certa. Tipo, você deixou 1 centímetro na margem de costura. Quando você for costurar, você lembra que você vai rebater. Se você for rebater, você costurando 1 centímetro de costura, quando você for rebater, ela vai encolher um pouco. Se você deixou 1 centímetro na margem de costura, quando você for fechar a peça, vamos fazer aqui mais ou menos. Aqui eu tenho minha margem de costura. A caneta não está riscando muito. Tem uma margem de costura de 1 centímetro. Quando eu faço as minhas peças, eu costumo fazer um pouquinho menos. Eu deixo, acho que 1 milímetro ao menos. Vamos colocar em milímetro. Se está em 10 milímetros, equivale a 1 centímetro. Eu deixo 9. Aí eu costuro um pouquinho para cá. Eu tiro 1 milímetro. Por que eu tiro 1 milímetro? Porque quando eu virar a peça e eu for rebater, ela vai encolher um pouco mais. Aí justamente esse 1 milímetro que eu deixei para rebater a peça, ela vai dar certo quando você for fechar toda a volta da peça. Porque você mediu 1 centímetro na sua peça, você mediu tudo, deixou 1 centímetro de sobra. Quando você costurou, juntou as partes, você costurou 9. Quando você rebateu, você costurou em cima do mais 1 milímetro, vamos dizer assim. Aí você usou todo 1 centímetro. Então toda a sua peça ela vai ficar na volta, vai ficar certo. Isso faz o vivo também ficar certo, ficar perfeito. Mas assim, de início, todo o processo de vivo que você fizer, você tem que fazer ele sempre fazendo a costura certa. Tem que iniciar tudo certo, tem que iniciar todas as voltas, não pode entrar e nem pode sair, porque sempre vai dar diferença. E após todo o processo, você corrigir o vivo dessa forma, para ele não ficar nada troncho, que vai ser sua peça de apresentação. Então você tem que mostrar o seu material bonito, porque se você faz uma peça e você não corrige, você deixa a peça assim toda troncha e tira foto, não vai chamar a atenção de ninguém. Quando uma cliente vê a sua peça, ela vai ver lá, oxe, a peça toda troncha, a peça feia. Então tire um tempo, depois tudo pronto, tire um tempo para você corrigir toda a sua peça. Corrige toda a peça, deixa ela toda certinha. Se for a curva, deixa a curva perfeita. Mostra aqui na curva assim, ó, toda a curva perfeita. Se não chegar, você entroncha assim um pouquinho, vai dando o formato da curva. E ela vai ficar sempre dessa forma. Aí quando você vê que sua peça tá toda perfeita, toda na curva perfeita, aí é quando você vai tirar a foto. Essa é a minha experiência, eu faço dessa forma. Mas para quem está começando e nunca viu, vamos dizer assim, nunca teve um certo conhecimento, um certo contato, ou ninguém lhe passou, essa é a forma de iniciar. Eu sei que pode servir também para muitas pessoas que já sabem, porque assim, costura é um universo muito grande. Todo dia a gente aprende. Eu geralmente aqui, eu sempre digo isso. Eu, a cada dia que passa, a cada peça que eu vejo, sempre aprendo. Eu sempre aprendo alguma coisa nova. Mas o meu conhecimento é esse. Assim, eu passo para vocês dessa forma, porque as minhas peças, posso dizer dessa forma, que ficam perfeitas, porque eu faço assim. Eu faço desse jeito. Eu tento deixar as peças o mais perfeita possível. É isso que faz o retorno. É isso que faz você conseguir novos clientes. Quando você mostra, quando você expõe a sua peça,
você vai estar atraindo novos clientes. Essa é a forma que eu mostro, que eu faço. Eu vou mostrar esse mesmo processo na reta simples, como o calcador é diferente e muitas pessoas usam mais a reta simples. Eu vou mostrar que dá para fazer também da mesma forma que essa, que não precisa necessariamente dar transporte. Pronto, temos aqui agora a máquina reta simples. Esse é o calculador de vivo, um calculadorzinho plástico. Temos aqui o vivo e a peça. Eu vou fazer da mesma forma. Aqui você vai colocar, sempre observando o vivo rente com o final da estampa. Aqui vai ficar um pouquinho maior porque eu cortei, que foi a mesma estampa que a gente tá usando. Eu não cortei certinho, aí ficou sobrando aqui um pedacinho, mas quando a gente imprime, a gente faz o recorte e fica tudo certinho. Aqui está aqui assim, tá do mesmo jeito. Esse vivo aqui ele tá um pouquinho troncho, mas é até bom pra gente ver como eu faço aqui quando eu pego essas situações de vivo. Temos aqui o vivo colocado. Podem ver que ele ficou do mesmo jeito que eu fiz na transporte. Temos aqui a ponta e ele ficou praticamente no meio, não ficou encostado nessa partezinha aqui. Ele não ficou encostado. O segredo do vivo só é isso, é você não costurar encostado e depois costurar por cima da linha, como muitas pessoas ensinam, que você tem que costurar encostado no cantinho e depois costurar por cima da mesma costura. Não dá certo. E até dá, mas você tem que fazer a costura perfeita. Tem que costurar exatamente em cima da linha para ela não aparecer. Aí aqui vai ser do mesmo jeito. Aqui a gente vai colocar a outra partezinha como se fosse o espelho. O espelho não, como se fosse o canal de zip e fole. Aí vamos fazer aqui assim, fazer desse lado. Pronto, aqui a gente vai fechar da mesma forma. A costura tá aqui. E esse pezinho também dá para fazer o que eu fiz lá na transporte. Então pode ver que aqui eu já coloquei ele um pouco mais para cá. Ele não tá na linha, no caso da primeira costura, na linha da primeira costura. Aqui a gente vai fazer assim. Deixa eu fazer aqui, segurar aqui que eu estou fazendo. Agora também não pode entrar muito, já que aqui nesse pezinho plástico dessa máquina, a cava dela é um pouco rasa. Se também você não tiver cuidado, ela vai passar e vai pegar em cima da partezinha mais grossa do vivo. Aí vai ficar muito estreito e aí pode aparecer a linha e pode ficar feio. E não pode não, e vai ficar feio. Você vai seguindo aqui, você pode ver que tem uma parte boleada nessa partezinha aqui. Aí a gente tem que sempre seguir a partezinha quase chegando na partezinha boleada do vivo. Tá vendo que ficou igual a da transporte? Aqui quando a gente virar,
Aqui tá furado porque foi a primeira costura que eu fiz, eu arranquei para colocar nessa. Pode ver aqui, ó, ficou perfeito. Esse lado também não tá aparecendo nada, ele costurou na medida certa do vivo. Que a medida do vivo é essa, a medida do vivo é você costurar ele. Então pode ver aqui, vou até abrir aqui para vocês verem que a medida do vivo é aqui. Não é nem antes daqui, nem depois, porque se você costurar antes vai ficar um vago aqui, vai ficar feio, vai ficar um vivo aparecendo assim, a parte mais fina dele. Pronto, o ideal da costura do vivo é essa, você costurar sempre a segunda linha, que é a segunda linha que eu falei, é o fechamento da bolsa, no cantinho. Pode ver que aqui a costura tá bem no cantinho. Aqui, da mesma forma, você vai corrigir. Se ele ficou troncho, aí você vai dando um formato. Se por acaso você fizer isso, ficar fazendo isso e ele não corrigir, você pega um soprador térmico ou pega um secador, cabelo e dá, e depois você corrige o vivo. Para você deixar a sua peça sempre perfeita, sempre bonita. Para você tirar suas fotos, até para você entregar seu cliente também, porque ele, quando ele pegar, depois se ele amassar, aí já tá na mão dele, mas saiu da sua mão com a peça perfeita. Pode ver que ela ficou também reta, bem certinha aqui na máquina reta simples. Não é só a transporte que tem como fazer, na reta também dá. E também você pode usar para fazer o acabamento dela. E é da mesma forma, você vai usar aqui para fazer o acabamento. O mesmo pezinho. Pode ser usado outros pezinhos também, para você fazer isso. Pode sim. Mas aqui eu não vejo a necessidade, porque esse pezinho foi o pezinho indicado para isso. Mas a gente se adapta de várias maneiras. Aqui tem um pezinho que eu tô aqui e vem fazendo da mesma forma. E também pode ser usado o aparelho, como mostrei no vídeo lá, na parte do transporte. Você pode ver que ficou perfeito, igual ao da transporte. Aí aqui do outro lado, virando a peça, tá vendo que não pegou em cima? Porque já nessa segunda do acabamento você não vai costurar mais em cima. Praticamente você vai costurar em cima da primeira linha, que no caso foi a primeira linha, foi a parte que a gente colocou o vivo. Aí chama a primeira linha. A primeira linha, a segunda linha foi a parte que a gente fechou o canal de zíper. E agora essa terceira linha que ela pegou em cima da primeira. Aí ela não vai ficar aparecendo, não vai subir. Pode ver aqui, ó, tá vendo que ficou perfeito? A curva. E eu sempre reforço, quando terminar a peça, deixe ela com todo o formato que você costurou da peça. Se for uma peça redonda, uma peça quadrada, uma retangular, deixe o formato perfeito, porque esse formato perfeito é o que vai chamar outros clientes. Tá vendo? Na reta ficou igual ao transporte. Não tem segredo, não tem mistério. Vivo não tem mistério. O segredo do vivo é isso. Como eu falo, o vivo não tem segredo. O vivo só é treino. Você treinando, você consegue fazer qualquer peça. Eu sempre falo assim, para vocês que estão iniciando, vocês peguem um pedaço assim de tecido, de nylon 600, tecido não, de nylon 600, faça riscas, faça um desenho retangular, façam desenhos curvos, para pegar o jeito do vivo. Porque assim, tipo assim, se você faz uma risca aqui e você passa,
dessa forma aqui. Deixa eu riscar aqui, eu vou riscar desse lado para vocês entenderem. Pronto, fazer de conta que aqui assim, é um treinamento. É um treinamento, vamos dizer assim. Aí você quer ficar fazendo esses. Aqui vai estar pequeno, aqui está apertado, mas eu vou ver se eu consigo fazer aqui. Vamos fazer de conta que você está com uma peça curva. Aí você colocou aqui, ó. Você vai costurando, entronchando aqui, ó, dando um formato de desenho. Pronto. Você pega um pedaço de vivo, para não estar gastando seu material, você pega e faz isso. Você faz risca, reta assim, e vai treinando. Quando você se sente insegura, você faz dessa forma. Eu não falo isso para iniciantes. Estou entrando agora no mundo da costura criativa, que vai usar peças com vivo. Não tenham medo, porque assim, se você tem medo de trabalhar com vivo, você nunca vai conseguir usar o vivo. Se você pega uma peça com vivo e acha difícil, faça esse treinamento. Você faz as riscas, você faz esses desenhos assim. Depois que você se sentir segura, aí você vai para a peça. Mas se você disser sempre que tem medo, que não vai conseguir colocar vivo, realmente nunca vai conseguir colocar ao vivo. Para você conseguir, você tem que tentar. Você tem que fazer isso, você tem que começar. Porque depois que você coloca a primeira, a segunda, aí acabou. Se você vai sempre estar colocando. Pronto, eu não gosto de fazer peça sem vivo. Eu só faço minhas peças, todas as peças que eu faço é com vivo. Eu me acostumei a usar o vivo. Eu acho estranho, vamos dizer assim, quando tem uma peça que é sem vivo, eu sempre faço do meu jeito, eu sempre coloco o vivo na peça. Mas eu vejo muitas pessoas dizendo que tem medo do vivo, que não consegue colocar ao vivo. É o que eu digo, né? Não tenha medo de colocar ao vivo. Faça os treinamentos, que são treinamentos fáceis. Comece com as linhas, comece riscando assim um pedaço de 600, para você ir se habituando com essa forma que eu ensinei aqui também, com um pezinho, com esse pezinho aqui da reta, porque ele foi desenvolvido para isso, né? Para você usar ao vivo. Mas você pode usar o pezinho de zíper, você pode usar os pezinhos de costura central, que é um pezinho estreitinho. Você pode se adaptar com o seu calcador, né? Eu não uso nenhum, eu uso esse daqui. Eu uso esse. Agora eu uso só transporte, né? Eu não preciso mais aqui da máquina reta, porque é transporte duplo. Ela, vamos dizer assim, que ela praticamente costura só. Ela só não costura só porque ela precisa que a gente aperte o acelerador, né? Mas ela faz todo o processo, né? De espaçamento que eu ensinei, todo esse processo. Já os pezinhos já vem tudo já calculado, já justamente para isso, para facilitar o seu trabalho. E já nesse aqui você só tem que praticar, porque ele não tem esse espaçamento, não tem como você trocar por um outro pezinho menor. Eu nunca vi aqui, pelo menos aqui na minha cidade eu nunca vi assim um pezinho menor do que isso. Eu sempre vi esse aqui assim. Eu vi um mais fundo, que é o de cordão, mas para pôr vivo sempre é esse. Mas como eu mostrei aqui, não tem segredo, não tem mistério. Ele fica bonito igual ao da transporte. Pode ver que as peças ficam exatamente como na transporte. Eu não uso a reta porque eu tenho a transporte, mas se eu não tivesse transporte eu estaria fazendo dessa forma. Fica perfeito. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Da forma que eu coloco os meus vivos, que eu faço as minhas peças. Cada artesão tem o seu modo, né? Esse é o meu modo. Eu espero que tenha ajudado, que ajudem. Até vocês mesmos que já sabem colocar vivo, que alguma coisa que eu passei aqui seja útil. Se inscrevam aí no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comente aí, pode fazer pergunta também aí. E sempre que possível vou estar aqui postando vídeos, trazendo algumas novidades. E é isso aí, até mais.